Eu tenho certeza que você já viu a grande novidade que a Microsoft trouxe. Cartões super otimizados e bem diferenciados para você arrasar ainda mais nos seus dashboards e nos seus relatórios. E hoje eu quero te apresentar como eles ficaram e como você pode utilizar para melhorar ainda mais as suas entregas. Eu sou Jennifer Oliveira, sou especialista em Excel e Power BI e fundadora do Grupo TAM e da Escola TAM, a maior escola de desenvolvimento profissional e analítico. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer se desenvolver ainda mais, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Hoje eu vou te mostrar essa grande novidade que a Microsoft trouxe, inovando ainda mais nos visuais em cartão e possibilitando formatações muito mais interessantes e muito mais profissionais também. Então nós vamos entender algumas possibilidades que nós temos com esse tipo de visual. Para a gente entender e conhecer melhor então essa ferramenta, a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar essa novidade no seu Power BI. Para isso a gente vai aqui até a guia de arquivo e aqui dentro nós vamos clicar em opções e configurações, opções novamente e aqui nós vamos selecionar a opção de recursos de visualização. Aqui dentro existem diversos recursos que ainda estão em teste, ou seja, eles ainda não estão na sua versão final, mas você já consegue utilizar e já consegue testar aqui toda a sua funcionalidade direto nos seus relatórios. Então, essa versão em específico é a versão de novo visual de cartão, liberada agora em junho de 2023. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, pode ser que algumas coisas tenham mudado, mas é claro, vou sempre trazendo aqui as atualizações. E um outro ponto muito importante que pode fazer diferença no seu entendimento aqui desse relatório é nós estamos com essa opção também habilitada, que é a opção de interação no objeto. Uma outra opção de formatação e manuseio do Power BI, que surgiu nos últimos meses e que modificou um pouquinho a nossa forma de trabalhar e manusear aqui tanto os visuais como as formatações deles. Então, estou com essas duas opções selecionadas e vou clicar aqui em OK. Caso você não esteja com elas, talvez você precise reiniciar o seu arquivo para começar do zero e ele entender essas novas aplicações que você ativou. E agora, para a gente utilizar esses cartões, ao invés de nós utilizarmos aquela versão padrão que nós temos aqui, ó, de cartão, esse 1, 2, 3 que a gente já está cansado e acostumado a usar, nós vamos selecionar essa outra opção com esse relâmpago aqui do lado, tá? Esse raio aqui do lado. E é essa opção que trouxe todas as novidades que a Microsoft preparou. Quando a gente clica aqui, ela começa aqui todo o visual, manuseio muito parecido com o cartão anterior. E nós já vamos começar a trazer informações aqui para dentro para entender como é que ela vai funcionar, como é que ela vai trabalhar e as diferenças que ela tem com o cartão tradicional. Então, para isso, ó, já vamos aqui nessa guiazinha de dados para a gente selecionar as informações que nós queremos e nós já vamos trazer aqui o total de vendas. Então, temos aqui uma medida de total de vendas. Vou segurar e vou arrastar aqui para dentro. Olha só, aparentemente nada mudou, né? Até o momento é muito parecido com o visual de cartão original que nós temos. Mas a grande sacada aqui é que agora você consegue criar mais de um cartão de uma única vez, facilitando o seu trabalho e colocando mais de uma medida, mais de um indicador aqui dentro. Então, vamos já trazer também a medida de total de faturamento. Vou segurar e vou arrastar até dentro dessa janelinha e vou trazer também o total de lucro. Então, arrastei, joguei aqui dentro. Então, olha só como ele fica. Ele fica realmente a estrutura de cada um dos cartões, só que agora duplicado. Então, ao invés de ter uma única opção, você consegue ter mais de um cartão e construí-los todos em conjunto. E aí, conforme você vai redimensionando, eles vão aqui, ó, vou até fechar a janelinha aqui do visual, ó, e conforme você vai redimensionando, ele já ajusta todos automaticamente. Então, você pode criar todos de uma vez, sem precisar ficar duplicando cada um dos cartões, como nós fazíamos anteriormente, tá? Então, ó, você consegue ir modificando aqui dentro. Além disso, vamos explorar um pouquinho as formatações que nós temos aqui. Então, vou clicar aqui na guia de formatação e aqui dentro existem algumas formatações que você pode aplicar para formatar o seu relatório. Então, a primeira grande diferença, grande estrutura que nós temos aqui é
dentro aqui dessa opção de layout, a gente consegue definir qual é o layout de posicionamento de cada um desses cartões. Então, nós temos aqui, como padrão, a orientação horizontal. Então, ele vem aqui todos os cartões, todas as medidas, em forma horizontal, posicionados lado a lado. Lembrando que o tamanho, a disposição, é sempre distribuído igualmente. Então, nós temos aqui os 3 na horizontal, com o mesmo tamanho, mesma largura e mesma altura. E conforme a gente vem aqui em orientação, nós conseguimos alterar tanto para vertical. Então, ó, quando a gente seleciona aqui a opção de vertical, ele já redistribui automaticamente um abaixo do outro. Olha só, temos aqui todos na vertical, isso independente da quantidade de medidas que você traga para cá. E temos também a orientação de grade. Então, ao invés de você selecionar uma única opção, você também pode posicioná-los, né, e distribuir de forma também padrão, só que agora distribuindo nas colunas e nas linhas. Então, nesse caso, o padrão dele veio com uma linha. Então, olha só, temos aqui, vou até diminuir um pouquinho, nós temos aqui uma única linha disposta e até 5 colunas. Então, se nós tivéssemos mais 2 medidas, elas também estariam visíveis aqui dentro, tá? Agora, se eu alterar para 2 linhas e 2 colunas, ele já redistribui novamente, trazendo 2 colunas e pulando de linha para trazer a próxima. E aí, conforme você fosse adicionando, ele iria trabalhar dentro dessa quantidade de linhas e colunas que você definiu. Então, isso aqui é uma opção bem interessante para caso você tenha algum outro formato de dashboard, caso você não queira deixar todos eles em uma linha única, seja vertical, seja horizontal, e aí consegue trabalhando os seus relatórios de forma diferenciada. Além disso, nós também conseguimos modificar aqui o alinhamento vertical. Então, ele vem aqui de forma padrão centralizado, tá vendo? Todo mundo no meio do cartão, mas nós também podemos colocá-lo alinhado na parte inferior ou também na parte superior. Dependendo dos seus objetivos, de qual é a estrutura do seu dashboard, também fica bem interessante você trabalhar de forma diferenciada. Nesse caso, vamos trabalhar aqui com o horizontal mesmo e movimentar, entender aqui as diferenças dentro desse padrão único, perfeito? Então, ó, já vou reposicionar aqui o nosso cartão e já vamos trabalhar e formatar aqui as informações que nós temos. Então, em formatação, a gente consegue agora modificar tanto a formatação geral, então do cartão em si, conseguimos aplicar a formatação nos números e adicionar outros elementos também para implementar ainda mais esse visual. Então, ó, vamos diminuir aqui o layout e agora nós vamos trabalhar aqui, ó, em formas. Aqui dentro dessa opção do submenu de forma, a gente consegue alterar a estrutura desse retângulo. Então, a forma vem selecionada padrão como retângulo, então retângulo padrão com cantos arredondados, com cantos quadrados, certo? Então, o canto padrão. E se você selecionar, temos aqui também a opção de retângulo de cantos arredondados e também guia recortada, ambas superiores. Então, nós conseguimos deixar nesse formato, né, com as pontas recortadas, mudando um pouco ali o formato do seu material. Consegue aqui aumentar ou diminuir o tamanho desses recortes. Então, quanto menor o recorte, mais singelo ele vai ficar. Quanto maior, mais triangular a sua forma vai ficando também. Tá? E também podemos selecionar a opção de cantos arredondados, que vai deixar ali todo aquele charme que a gente sempre acaba optando dentro dos nossos dashboards. Como padrão, ele vem aqui com 25, mas assim como a gente consegue alterar o recorte dos retângulos, nós também conseguimos diminuir ou aumentar a angulação desses arredondamentos. Então, quanto maior, mais redondo sua forma vai ficar, quanto menor, mais retangular ela fica. Então, eu particularmente gosto de trabalhar aqui com 7, 8%, acaba ficando ali um valor bem interessante, mas é claro, você consegue ir aumentando e diminuindo até o formato que você acha que fique mais interessante, tá? E vale ressaltar que essas formatações, até o momento, elas aplicam em todos os cartões de uma única vez. Então, nós alteramos aqui a forma, ele já aplicou, olha só, para todos os demais. Então, ele pegou todo aquele bloco de cartão e para as 13 medidas, ele foi aplicando essas formatações, tanto de forma como também de posicionamento, de alinhamento. Perfeito? Além disso, existem também algumas formatações de layout super interessantes que a gente pode trabalhar. E aqui dentro, para ficar mais claro, nós vamos criar
3 fileiras de cartões diferentes para você ver na prática qual é a variedade de opções e algumas das possibilidades que você tem aqui dentro. Então, já vamos aqui preparar as nossas medidas para isso. Então, eu vou clicar aqui, ó, dentro deste botãozinho para a gente alterar aqui o nome das medidas. Vou dar um duplo clique aqui em total de vendas e já vou escrever quantidade. Ó, quantidade. Total de faturamento, duplo clique, vou escrever apenas faturamento. E aqui em total de lucro, a mesma coisa. Vou escrever apenas lucro. Dessa forma, já fica ali uma medida mais interessante, sem muita informação. E agora, voltando aqui na nossa formatação, nós vamos trabalhar tanto os cartões, onde a gente tem essas formatações diferenciadas, como também em texto explicativo. Essa parte de texto explicativo, ela vai conter todas as formatações, tanto do valor em si, certo? Então, dos valores das medidas, da informação, do rótulo que você está mostrando, como também da legenda, então, dos labels, né? Esses rótulos de categorias que a gente tem aqui em cima. Então, a quantidade, o faturamento e também o lucro e o valor dos balões. Então, para isso, ó, logo aqui no primeiro bloco, você consegue, antes de mais nada, selecionar o que você quer mexer. Então, quando a série está selecionado todas as medidas que você tem ali dentro serão impactadas. Agora, se você quiser aplicar formatações diferentes para cada medida, você pode vir aqui e selecionar qual deles você quer. A gente vai fazer essa formatação diferenciada mais para frente, tá? Por enquanto a gente vai seguir aqui com todos e aplicar aqui de forma unânime. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui em valores, eu já vou diminuir esse tamanho, 45 tá muito grande, já vou diminuir aqui para 25. Então, ó, selecionei, coloquei o número e ele já aplicou para todo mundo. Vou deixar ele em 25 e em negrito por enquanto. Olha só, já ficou aqui diferenciado. Já vou diminuir aqui um pouquinho também, ó. Já conseguimos redimensionar. Lembrando que uma vez que você diminui ou aumenta esse bloco como um todo, todos os cartões internos eles são modificados automaticamente de acordo com a proporção. Vou descer aqui também, nós conseguimos, olha só, alterar as unidades, então todas as unidades estão como automáticas. Vou vir aqui em série e vou selecionar apenas quantidade, ó, apenas quantidade. E em unidades eu vou colocar nenhum, porque dessa forma a nossa quantidade aqui, ó, ela vai ficar com um número completo, ao invés de ficar abreviando um número que por si só já é pequeno, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com faturamento. Só que agora eu vou manter a unidade de milhão, mas eu vou colocar 2 casas decimais, para deixar ele mais interessante. Eu coloquei 2 aqui, ele não alterou, porque provavelmente ele está arredondando, então não tem problema, vamos deixar assim mesmo. E vamos ver aqui o lucro. O lucro, nesse caso, ele tá bem interessante, não precisamos modificar aqui. Então, ele ficou aqui, ó, dessa forma. Já vou voltar aqui a série para todos, para aplicar todas as formatações novamente, de forma unânime. E aqui embaixo, em Label, você consegue alterar as informações e a formatação dos rótulos de categoria. Então, desses títulos de cada um dos cartões que nós temos aqui. Então, por enquanto, vou manter assim, nesse formato também. E voltando aqui, ó, lá embaixo, na opção que a gente tem de cartão, no menu de cartões, você consegue formatar o visual do cartão como um todo. Então, o que eu vou fazer? Eu já quero alterar a formatação, né, o preenchimento desses cartões. Então, ao invés de deixar esse branco, aqui em preencher, nós vamos alterar a cor para esse cinzinha, ó, colocar uma cor bem escura aqui, então esse cinza, e aí é claro que nenhum dos nossos rótulos ficaram legíveis. Então a gente pode voltar lá no texto explicativo, olha só, em valores nós vamos alterar o valor do rótulo em si, então eu vou alterar aqui para esse tom de verdezinho bem claro, ó, alteramos, e em label vou fazer a mesma coisa, alterando o valor do nosso rótulo de categoria. Então vou colocar aqui a mesma cor e aí já temos aqui um valor. Vou até trocar para um cinzinha um pouquinho mais claro. Prontinho. Ó, já temos aqui os nossos números com as cores alteradas. E voltando aqui em cartões, nós conseguimos ainda aplicar uma imagem no fundo. Então, vamos supor que você não quer uma cor fixa. Você quer vir aqui, ó, e colocar uma imagem. Então, ao invés de deixar esse tom de cinza, podemos vir aqui, ó, em imagem de plano de fundo, procurar e selecionar uma imagem padrão. Vou aqui selecionar, ó, dentro de uma pasta. Vou pegar aqui uma opção, essa opção douradinha, ou melhor, vou pegar essa opção aqui desse tom de roxo, ó, vou clicar, abrir,
E prontinho, ó, é uma imagem, se vocês repararem bem, ela tem essa texturização no fundo, então tem esse movimento, mas ele vai se adaptar 100% ali no espaço que você colocou. Então ele se adaptou os cantos arredondados, adaptou todo o tamanho e mesma coisa que se você redimensionar aqui, independente se é largura ou altura, ele vai aplicar para todo mundo, mantendo aqui a formatação unânime. Perfeito? E só para finalizar esse primeiro exemplo, vamos aqui ó, em propriedades, ou melhor, aqui em visual mesmo, vamos subir até tamanho e estilo, e aqui dentro nós vamos tirar a tela de fundo. Tá vendo que a tela do nosso dashboard está nesse tom de cinza e a tela de fundo desse cartão está em branco? Então nós não queremos. A gente pode ainda vir aqui e desabilitar a tela de fundo. Ele vai ficar desse formato, melhorando aqui a visualização e a formatação desse tipo de cartão. Agora, além desse tipo de formatação, existem outras possibilidades super interessantes aqui dentro desse novo cartão do Power BI, que é o seguinte, eu vou duplicar aqui ó, todos esses cartões, dupliquei para a gente conseguir trabalhar já em cima das formatações iniciais que nós fizemos, e a gente pode ainda aplicar uma barra de destaque e colocar formatação condicional dentro dela. Então, ainda lá em cartões, lá embaixo, nessas últimas opções aqui, nós temos diversas formatações sobre os elementos do cartão como um todo. E aqui embaixo, em barra de destaque, nós conseguimos adicionar uma barra superior, que irá modificar e dar ali um aspecto diferente para o seu material. Então, para isso, vamos habilitar aqui ó, a barra de destaque. Olha só, ele aparentemente não mudou nada, mas se você notar aqui no cantinho, ele aplicou uma barra bem discreta, e nesse caso ela está bem escura, então não dá dano para a gente enxergar muito bem. Mas se a gente vier aqui nas opções, a gente pode alterar a cor. Então eu vou colocar uma cor bem clara, ó, só para a gente conseguir notar, ou melhor, eu vou colocar uma cor mais forte, ó. Agora sim a gente consegue ver, e a gente consegue notar que ele está aqui dentro, modificando e dando ali como se fosse uma certa moldura para o seu relatório. Podemos vir aqui e aumentar esse tamanho, olha só, então ele está aumentando, como nós temos uma imagem, ele está indo só para o fundo, tá vendo? Temos aqui ó, ele lá no fundo e a imagem por cima, sem comprometer aqui essa moldura. Então a gente pode vir aqui e em preenchimento, eu vou tirar agora as imagens, tá? Opa, em preenchimento, cadê? Aqui, preenchimento. Vamos tirar aqui essa imagem, não queremos mais. E a gente pode deixar apenas aqui os cartões em si. E podemos também modificar e mudar o posicionamento dessa barra. Então, ao invés de deixar à esquerda, eu vou até diminuir aqui o tamanho, ficou muito grande. Olha só, podemos, ao invés de deixar à esquerda, colocar ela tanto na direita, então ele modifica de lado, como também na parte inferior ou até mesmo superior. Então, nesse caso, vamos deixar ele aqui na parte superior mesmo. E nós podemos alterar as cores deles de acordo com o percentual de meta, por exemplo. Imagina que interessante seria você conseguir destacar rápido se o lucro está batendo a meta, se o faturamento está batendo a meta ou se a quantidade está ou não batendo meta. Então, a gente pode vir aqui ó, nesse Fzinho de X e colocar essa condicional. Então, ó, vamos clicar aqui dentro e nós podemos colocar aqui essa formatação, né, a cor para variar de acordo com o batimento da meta ou não. Então, para isso, antes de colocar, nós vamos selecionar cada uma dessas medidas, cada um desses cartões por vez. Por quê? A meta de quantidade é uma, a meta de faturamento é outra e a meta de lucro também é outra. Então, podemos vir aqui em série e alterar para a opção que nós queremos. Vou selecionar aqui primeiro quantidade. Então, agora todas as atualizações serão em cima da barra de quantidade. E agora, em barra de destaque, nós vamos clicar aqui nesse Fzinho de X. O que nós vamos fazer? Aqui o estilo, nós vamos alterar para regras, tá? Então, a regra será... O campo que a gente quer avaliar é o percentual de meta. Então, nós já criamos uma medida anteriormente e essa medida é o percentual, temos aqui, percentual de atingimento de vendas, que nesse caso é a medida que a gente utilizou aqui em quantidade. Então, percentual de atingimento de vendas. Qual que é a regra? A regra é, se ele for maior ou igual a 1,
porque um percentual, né, por trás dele é um número, então nós queremos que se ele for maior ou igual a 1, ou seja, bateu a meta, e menor do que, vou apagar o zero e deixar a informação aqui de máximo, porque nós não temos um teto máximo, né, pode ser que ele tenha e seja 110 ou 300% da meta, não tem problema. Então, se ele for maior ou igual a 1 e menor do que o máximo disponível, então nós queremos que ele fique nesse tomzinho de verde aqui. Vou selecionar esse tom de verde mais escuro. Prontinho. E, além disso, vou adicionar aqui uma nova regra. A próxima regra é, se ele for maior ou igual do que o menor valor, então, no mínimo, eu vou deixar ele sem nenhuma informação mesmo, só que menor do que 1, então até 99,99999%, né? Então, menor do que 100%. Então, nesse caso, nós queremos deixar ele com esse tom de vermelho. Então, se ele for acima de 100%, ou seja, bateu a meta, verde. Se ele for abaixo, vermelho. E vou dar aqui um OK. Olha só, nesse caso, ficou vermelho. E eu vou repetir esse processo para todo mundo. Então, vamos aqui ó, em faturamento e Fzinho de X. Por que a gente precisa fazer isso para cada um deles? Porque cada cartão tem a sua medida. Então, o percentual de meta de vendas é um, de faturamento outro e lucro outro. Então, vou vir aqui em regras, ó, total de faturamento, vamos, ou melhor, aqui no campo, vamos selecionar o atingimento do faturamento, então o percentual. Se ele for maior ou igual a 1 e menor do que o valor máximo, então nós vamos colocar esse tom de verde. Nova regra. Agora, se ele for maior ou igual ao valor mínimo e menor do que 1, ou seja, 99,999, nós queremos ele em vermelho. Vamos agora dar um OK e vamos refazer, por fim, para a nossa última medida, que é a medida de lucro. Então, olha só, selecionamos aqui, vamos novamente lá na barra de destaque e Fzinho de X. Vamos, Fzinho de X, estilo do formato, regras, a medida, o campo que a gente quer analisar é o atingimento do lucro, então percentual de atingimento do lucro. Se for maior ou igual a 1, menor do que o valor máximo, queremos ele em verde. Nova regra, se for maior ou igual ao mínimo, menor do que 1, então vermelho. Vamos colocar aqui, dar um OK e prontinho. Olha só o que já aconteceu. Só de colocarmos aqui essa regra, lucro foi a única medida que ficou em verde. Todas as outras em vermelho. Por quê? Lucro é o único que está batendo meta. Para a gente ver isso, a gente pode até vir aqui, ó, nesse botãozinho e vamos aqui dentro adicionar as dicas de ferramenta. Então, aqui em dicas de ferramentas, vamos clicar aqui e vamos adicionar o percentual de vendas. Olha só, já está aqui dentro. Vamos adicionar também o percentual de faturamento e o percentual de lucro. Ó, percentual de lucro. Se a gente vier agora e passar o cursor em cima dos cartões, ainda não está aparecendo nada, mas a gente pode selecionar, vamos aqui até propriedades e dica de ferramenta nós vamos habilitar. Então vamos dar aqui um OK, prontinho. Conforme a gente passa agora o cursor, a gente já consegue ver. Nesse período, atingimento de vendas está em 14,15, lucro 14,88 e o lucro está em 101,03. Então ele bateu meta. E aí, conforme você vai aqui, ó, aplicando filtros, como por exemplo esse filtro aqui, que é o filtro de período, ele também vai modificando os números e se em algum momento a sua meta bater, olha só, quantidade de faturamento agora ficou verde. Então ele vai movimentando de acordo com as informações que você tem. Perfeito? E podemos também, além da barra de destaque, a gente também pode alterar o preenchimento de trás de acordo com cada uma das medidas. Você não precisa estar com um preenchimento único. Então, se a gente vier aqui em cartões e lá em preenchimento, a gente consegue alterar um por um. Então, nesse momento, ele está selecionado aqui a série de lucro. Então, vou vir aqui em lucro e vou selecionar esse tomzinho aqui, ó, quase branco. Daqui a pouco a gente altera aqui a cor de fundo. Para o faturamento, eu vou selecionar um verde mais claro, um verde médio, ó. Vou pegar esse tom de verde aqui. E para a quantidade, nós vamos selecionar um tom de verde um pouco mais escuro, mas ainda mais claro do que o tom que nós selecionamos em cima, para conseguir dar aqui esse destaque. E agora, para a gente alterar as cores, lá em texto explicativo, a gente vai também selecionar um por um. Então, em quantidade, vamos aqui alterar a cor. Então, o valor vai ficar, nesse caso, vou colocar esse verde bem escuro. Opa, quantidade não. Então, quantidade, vou colocar esse tom quase preto, ó, para ele dar um destaque bem maior. E em label, que é aqui a categoria, nós também vamos modificar.
Então, opa, deixa eu vir aqui para o lado. Aqui, ao invés desse cinza, vamos colocar um valor também um pouco mais escuro para ele dar destaque. E, na realidade, aqui a gente poderia fazer todos do mesmo jeito, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos aqui selecionar a série todos e vamos deixar todos da mesma forma. Vou colocar aqui o valor mais escuro para todo mundo e ali, em Label, também colocar um valor mais escuro. Prontinho! Agora a gente consegue ter aqui os nossos cartões formatados com uma formatação condicional também, que vai modificar de acordo com a meta que você bateu ou não. E antes da gente partir para a última opção de formatação que nós trouxemos, incluindo ícones dentro dos seus cartões, sem precisar ficar buscando e posicionando manualmente, se você quiser se tornar um profissional diferenciado, desenvolver Power BI do básico ao avançado e desenvolver também as suas habilidades analíticas do seu desenvolvimento profissional, corre agora no link que está aqui na bio e entre agora para a escola mais completa de desenvolvimento profissional e analítico. Então, bora aqui construir a última opção de gráficos de cartões que nós trouxemos, mostrando que a Microsoft não tá para brincadeira e melhorou bastante aqui as opções de formatação desses visuais. Então, olha só, agora vamos voltar com uma cor padrão para todo mundo e vamos aqui em cartões, vamos em preenchimento e agora na série eu vou deixar selecionado todo mundo e vamos colocar todos com esse tom mais clarinho. Olha só, acho que ele não tá aplicando para todo mundo, então a gente vai precisar selecionar um por um. Então vamos em quantidade, vou colocar aqui ó, esse tom mais clarinho e faturamento a mesma coisa. Foi o tom que a gente utilizou no bloco de lucro, perfeito? Uma vez que a gente colocou aqui, vamos trazer agora um ícone para melhorar e deixar ainda mais visual o nosso material. Antes, o que a gente fazia? A gente adicionava um ícone por fora e posicionava em cima do cartão. Agora a gente consegue fazer isso dentro aqui do próprio cartão mesmo. Então, para isso, ó, nós vamos aqui em cartões e vamos em imagem. Aqui dentro de imagem, vamos habilitar essa opção e a gente pode tanto selecionar um arquivo do computador, que é essa primeira opção, como uma URL da imagem. Então, uma URL de uma imagem na internet, na nuvem. Nesse caso, vamos deixar aqui selecionada a opção de imagem mesmo. E você pode selecionar direto a opção. Então, lembrando que é importante que a série, e seja selecionada a série que você vai movimentar. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui em quantidade, que é o primeiro cartão que nós temos. E aí, vindo aqui em procurar, eu já vou selecionar as opções de ícone que já deixei salvas para essa aula. Então, temos aqui ó, os 3 ícones e vou selecionar a primeira de quantidade, que é a série que nós estamos trabalhando. Só de colocar aqui dentro, olha só o que já acontece. Vou até aumentar aqui o zoom para ficar melhor. Ela ficou aqui, mas ela ficou muito grande. Então, se a gente aumentar aqui esse cartão, a gente consegue ver que ele expandiu muito. Não é isso que a gente quer, nós queremos algo mais interessante, mais discreto aqui, certo? Não é nada disso que a gente está procurando. Então, a gente pode vir aqui, ó, alterar tanto o ajuste da imagem. Então, ao invés de normal, eu vou colocar ele para ajustar. Então, para ajustar no tamanho que nós temos, olha só, já deu uma ajustada aqui, já ficou melhor. Mas eu ainda estou achando grande. Então, podemos vir aqui em tamanho e diminuir. Vou colocar aqui 39, olha só. Já diminuiu e ele já fica aqui posicionado onde você deseja. Podemos ainda alterar a posição, então ele automaticamente veio para o lado direito. Podemos colocar ele na parte superior, então acima aqui do cartão, olha só. Na parte inferior ele vai para baixo e na esquerda ele fica na esquerda aqui do relatório. Nesse caso eu achei bem mais interessante assim, então você pode manter. Pode aumentar a transparência também, então se eu colocar aqui 90%, por exemplo, ele vai ficar bem clarinho. Nesse caso, eu gosto de utilizar a transparência para ele ficar um pouco mais discreto. Então, deixei aqui em 32%. E eu vou também aumentar aqui a posição. Ou melhor, aumentar aqui o preenchimento. Então, ao invés de 4, eu vou colocar aqui 10. Por quê? Só de eu colocar, tá vendo que ele movimentou aqui o nosso texto, o nosso cartão, mais para a direita, então ele deu uma certa afastada. Quanto maior o número que você coloca aqui, mais distância ele vai pegar aqui do início. E a gente consegue ter aqui esse espaçamento muito mais interessante. E a gente consegue replicar esse mesmo processo para todo mundo. Então, olha só, vamos aqui para o ladinho, podemos vir selecionar agora a opção de faturamento, então você consegue ter uma imagem para cada um deles. Vou selecionar aqui o ícone de faturamento, já vamos ajustar aqui ó, o ajuste de imagem, o tamanho vamos deixar 39%, transparência 32%, o preenchimento em 10% e a posição à esquerda. Então, ó, a mesma formatação que nós fizemos anteriormente e vamos finalizar agora com o lucro. Então, vamos subir aqui, a série, vou selecionar aqui a opção de lucro e a mesma coisa, procurar imagem, vamos selecionar aqui o lucro que a gente quer.
O tamanho, vou colocar como 39. Ajuste de imagem, vamos deixar como ajuste. O preenchimento, 10. E a transparência, 32. Prontinho. Ele tá aqui na direita, se eu colocar à esquerda, ele já posiciona. Então, dá uma olhada nos cartões, como eles ficam, e a variedade de formatações que a gente tem se comparado aos cartões anteriores. Então, dessa forma, os nossos relatórios, eles acabam ficando muito mais interessantes, sem a necessidade de ficar indo para outras ferramentas, como o Figma e aí sucessivamente. Então, já me conta aqui se você gostou dessa novidade, se você quer ver mais vídeos por aqui. E não se esqueça disso, se você quer se tornar um profissional mais completo e dominar as principais ferramentas de análise do mercado, clique agora no link que está aqui na descrição e garanta sua vaga para a escola mais completa de desenvolvimento profissional e analítico. Um abraço e até a próxima!